Agora, nunca usei, não. Primeira vez que eu estou dando. Jesus. E esse aqui? Não, pode usar esse aí. Pode também. Esse é para a internet e esse é para a igreja. Ah, então amém. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Shalom, shalom. Amém? Perguntei para um judeu amigo meu, por que quando eu falo shalom, você me fala shalom, shalom? Ele falou, o shalom é a plenitude de Deus. Então, quando você dê paz para alguém, você tem que repeti-la, porque ela vem com a plenitude de Deus na sua vida. É uma coisa assim, bem maravilhosa mesmo. Deixa eu colocar aqui esse celular que pesa um pouco da gente, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Amém? Estou sentindo a presença de Deus. 23 anos? 23 anos. Vai fazer? Salmo 23, hein? Adonai Roi Lo Echad. Senhor, o meu pastor não me faltará. Eita Deus, hein? Coisa linda. Abra a palavra dos irmãos em Tefilim, lá em Salmo 124. Deus vai tratar com a gente ali poderosamente. Salmo 124. Oferta, dízimo são coisas seríssimas, abençoadoras na nossa vida. O dia que eu puder, eu vou contar, aconteceu comigo também. Deus prospera mesmo. Está escrito assim em Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Adonai que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre nossa alma. Baruch Adonai, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está neste Adonai, está no Senhor, que fez Shamaima ver Haaretz, o céu e a terra. Amém? Pode se sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Traga um abraço do pastor Antônio Carlos para todos vocês, do pastor César também, e de outros que sabiam que eu vim para cá. Amém? A palavra do Senhor é poderosa. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não for o Senhor que estivesse ao teu lado quando pedisse o que testemunhou aqui. É verdade. E se não for o Senhor que esteve ao lado de cada um de vocês aqui, que tem testemunhos enormes para falar de Deus. Se não for Ele que cuidasse de nós. Se não for o Senhor ao meu lado aquele dia, eu tinha morrido. Eu levantei às 4 horas da manhã. Eu troquei de roupa, pastor. E fui para o meu trabalho. Peguei o ônibus, desci, chegou no centro da cidade, outro ônibus. Quando eu levantei, que o ônibus ia vindo, que eu dei um sinal, algo me dizia que aconteceu alguma coisa. Eu já comecei a orar. Porque o Espírito Santo, quando ele te avisa de alguma coisa, vai orar. Vai falar com o Pai. Vai falar com Deus. E eu falei, Senhor, a gente pega ônibus todo dia, inventa Dutra todo dia, acidentes feios acontecem, são tantas tribulações, nos livre do mal, Senhor. E aí, entrei no ônibus, falei bom dia para o motorista, como de costume, e quando eu chego na catraca, eu sinto uma dor muito forte no meu peito. E aquela dor que deu no meu peito, ela veio para a minha garganta e começou a me sufocar. Ela dói muito. Ela é chamada de angina refratária. Isso. E eu passei ali, a catraca, e sentei. Em nenhum momento eu olhei para uma pessoa e falei, corre. Porque se você falar, o motorista vai parar, ele vai ter que socorrer. Alguém vai te ajudar. Eu não lembrei de nada disso. Coloquei a mão no meu coração. E falei assim para o Senhor, Senhor, é um infarto que eu estou tendo? Se for um infarto, se o Senhor quiser me levar, pode me levar porque eu estou pronto. Já se fazem 30 e poucos anos que eu te sirvo. Mas lembra-te, Senhor, que tem promessas na minha vida. Deixa eu viver todas elas, para testemunhar no teu nome. E ali eu fiquei.
E entra uma amiga no ônibus que ia trabalhar comigo também, e chega em mim e fala, Fábio, como é que você está? E esbarra em mim, aquela dor duplicou que estava ali. Depois ela me falou, quando eu olhei para você, os seus olhos, a parte branca eu não via, você parecia um monstro. Não via a parte branca dos seus olhos, tudo escuro, tudo ruim. Desci do ônibus com os 3 amigos, passei, antes de Santa Isabel tem uma passarela. Agora tem um graal ali, não tem? Então, daquele lado ali, a escola era daquele lado, e nós estávamos indo para a escola trabalhar. Eu passei a passarela com muita dor, no meio do caminho, terminei de passar, quando chegou em frente de uma empresa de minerais, eu olhei para uma amiga minha e falei, Rosângela, me socorre, eu não estou aguentando mais. E eu vi o desespero no olho daquelas pessoas. Traz ele aqui, senta ele aqui. E veio a vice-diretora da escola, me leva para a escola. Era uma aula de eletiva, trabalhar com 2 professores na sala de aula. Eu comi o material tudo quanto eu queria. Dar aula. Ela disse, de jeito nenhum você vai entrar na sala. Chamaram o SAMU. Quando o SAMU chega na escola, fala, miocárdio, não é? É, corre. Me jogaram na ambulância e correr. Quando eu dou a entrada dentro do hospital, ali em Guararema, eu escuto a enfermeira falar, chama o médico de plantão, ele está morrendo, nós estamos perdendo ele, chama o médico de plantão. Aleluia. E ali um médico veio para cima de mim, e depois eu não me lembro de mais nada. Aí no dia seguinte, eu estava no meu quarto, ele chegou e falou para mim assim, senhor Fábio, o senhor não sabia que o senhor tinha problema no coração? Eu disse, não. Ele, você já bebeu bebida alcoólica? Eu falei, nunca. Já usou droga? Nunca. Já fumou um cigarro na sua vida? Nunca. Aí chega o pastor Toninho, o pastor Antônio Carlos, hoje eu chamo ele de pai, né? Ele me trata como filho, eu trato ele como pai, com quase 40 anos estou com aquele homem. Aí, ele fala para o meu pai assim, olha, eu tenho que transferir ele em 2 dias. Não tenho recurso e nem cardiologista neste lugar. O que eu pude fazer, eu já fiz. A hora que ele disse isso, na minha mente, o Espírito começou a falar comigo. Deus me levou no deserto. Ele me levou num lugar onde eu não tinha nada. Mas ele deu um recurso que o homem humano não pode ter. Que o homem humano não pode fazer, mas Deus pode. Então, quando a luta vem para a tua vida, a batalha é espiritual. Deus trabalha em 2 planos na nossa vida. No físico e no espiritual. Deus é tremendo. E tudo é um princípio e propósito de Deus. Esse dia eu disse para um amigo, ele estava reclamando da esposa, e eu disse para ele, você não deve reclamar da tua esposa. E ele disse, por quê? Eu falei, porque Deus não criou a mulher para você. Aí ele pegou e falou, não, mas ele falou que ia fazer para Adão lá. Eu falei, falou, mas ele não criou para Adão. Quem é que gera a geração de todas as nações? É o homem ou a mulher? Ele disse, a mulher. Falei, Deus criou a mulher com um propósito, para geração e multiplicação sobre a terra. Porque no espiritual, Satanás poderia atacar Deus e falar, você não pode fazer nada porque eu estou em espírito com você. Mas Deus falou, então eu mando meu filho em carne e provo para você que ele vai salvar. Aleluia! Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. E ali saí daquele hospital, fiquei 22 dias no servidor público de São Paulo, pastor internado. Ali passei por 2 angioplastia. Eu vi tanta coisa. Ali eu falei de Jesus. Ali eu orei para um Senhor que eu nunca vi na minha vida, que ele gritava tanto de dor. A gente fica em 3 partes ali. E a médica chegou em mim. Eu cheguei na emergência. Chegou um médico estrangeiro e falou, quem é você? Eu falei, eu sou o Fábio. Ele disse, eu vou tirar você daqui porque o caminhão passou por cima de um rapaz, eu preciso pôr no seu lugar. E me levou para o meio de uma multidão, mas muita gente. Eu na maca ali, deitado. Aí eu vi uma senhora e uma moça que começou a falar comigo. Eu falei, faz um favor, chama aquela enfermeira. É tudo Deus trabalhando. Tudo tem princípio e propósito de Deus. Até nas bênçãos. É assim. Aí, ela veio e olhou assim. Não deu tempo nem de eu conversar com ela, pastor. Não deu tempo de eu conversar. Ela catou aquela maca e saiu correndo, porque eu estava com uma fita de risco aqui. Aí ela passou perto dele e falou, foi você que deixou ele aqui? Ele falou, foi, que o caminhão passou por cima, eu tive que tirar e pude ir no meio da multidão. Você não está vendo que ele é cardíaco? Quando eu entro na área cardíaca, 8 médicos cardiologistas em cima de mim. Aleluia. E na primeira vez para onde eu fui, só tinha um. E Deus deu força para aquele homem, para que ele cuidasse de mim. Eu sei que foi Deus. E depois ele me colocou um monte para cuidar. E ali, a médica veio e falou, Fábio, você vai ficar nessa sala gelada,
Você não vai levantar nem para tirar o tênis do seu pé. Mas uma enfermeira vai tirar toda a sua roupa e você vai ficar de fralda porque você vai para a emergência e lá não tem banheiro. Falei, tá bom. E ali eu fiquei. Aí isso aconteceu. Quando eu cheguei na emergência, eu vi coisas terríveis. Eu vi pessoas com problemas de coração tão sérios quanto eu tenho. E quanto eu tive, fazendo hemodiálise, fazendo tanta coisa. E Deus começou a cuidar da gente ali. Né? Depois ele me tira daquela emergência, me leva para a enfermaria, e da enfermaria te leva lá para o 6º andar, que é o quarto. E ali Deus foi cuidando. E ali dentro, a médica, apareceu uma dor na minha perna lá dentro, e eu comecei a gritar de tanta dor. Eu ia falar com a médica, ela corria. Eu falei, amanhã eu não vou falar bom dia, boa tarde, não. Eu falei, doutora, está doendo demais minha perna. Ela só olhou em mim assim, pastor Elias, e disse para mim, você está muito triste para fazer hemodiálise. Teu rins não está aguentando os remédios. Porque quando deu o primeiro infarto, começou a dar morte múltipla de órgãos. Tive que tratar de rins, tive que tratar de fígado, de pâncreas, de tudo que tem no corpo. E dói muito, mas dói mesmo. E ali eu fiquei, até que ela conseguiu uma essência de um remédio para trocar um por outro sem que levar tempo. Saio do hospital, 22 dias internado. Volto para casa. Quero voltar a trabalhar, não tem jeito. Fui tentar trabalhar. Outro infarto me manda para o hospital, o segundo. Mais 20 dias internado, mais uma angioplastia. Saio do hospital, o ano inteirinho, de 11 de março a novembro. Saio do hospital, outro infarto. Mais 20 dias internado. E uma porção de coisas acontecendo. E ainda lá em São Paulo, eu acordei um dia com uma alegria tão grande. Irmãos, aprende a adorar a Deus quando você estiver alegre. Sabe quando você levanta alegre, você começa a cantar, louvar o Senhor? Não faz só isso não, vai até orar. Viva na presença dEle. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que entender que o Deus não é obrigado a resolver o problema que eu meti para Ele. Ele cuida de nós em todos os momentos. Se alegra com Deus. Ele se alegrava com Adão e Eva quando ele ia no jardim do Éden. Se alegrava, conversava com eles ali. Então se alegra você também. Não são dos momentos de tristeza, não. Hoje é muito problema para a gente estar de joelho orando e só entregando na mão de Deus, e pronto, acabou. Não. Na alegria também. É um casamento. Aí eu sentei na beira da minha cama, pastor. E ali, irmão, eu senti uma alegria, irmão, tão grande no meu coração que eu não sabia de onde que vinha. Sabe? Quando você ganha um presente que você mais queria e aquilo te alegra pelo corpo inteiro. Você fica feliz, muito feliz. Aí sentei na beira da minha cama e falei, Kodesh, Espírito Santo, por que eu estou tão alegre, Senhor? Aí eu fiquei olhando assim no meu quarto, o Senhor está aqui, né? O Senhor está aqui, o Senhor é Espírito, eu não posso te ver, mas abre os olhos, deixa eu te ver. E eu conversando com Deus, ele disse, a alegria que você está sentindo é porque tem muita gente lá fora orando por você. É um Deus tremendo. Você tem noção da sua oração na vida de uma pessoa? A oração de um justo faz grande efeito. É verdade. E Deus me tira de lá e eu sofro o 3º infarto, o 4º infarto. Aí comecei um tratamento difícil. Aí a médica chegou em mim e disse assim, para mim assim, senhor Fábio, vim trazer uma notícia para o senhor desagradável. Falei, pode falar, doutor. Ela falou, seu coração, ele morreu um lado. Ele não bate mais. Só bate um lado. Bate muito pouquinho, fraquinho. Eu falei, doutor, eu posso te dizer algo? Ela falou, pode. Eu falei, olha, o lado que não bate, chama Israel Edabar Adonai. Ouça a palavra de Deus. E o lado que bate, Kavod Adonai, glorifica o Senhor. Ela falou, poxa, eu nunca vi ninguém falar isso para mim. Sempre que a gente traz uma notícia, a pessoa fica desesperada, quase morre na frente da gente. Eu falei, eu sei o Deus que eu tenho. E saí do hospital e vim embora para minha casa. Quando passa um tempo, agora em maio desse ano, eu estou na minha casa, do nada eu comecei a passar mal, desmaiei lá dentro, mas antes eu falei com um sobrinho, que é evangelista, Flávio. Falei, Flávio, fala para sua esposa fazer um almoço para mim, porque eu estou passando mal, eu não vou conseguir fazer. Do outro lado, pastor, ele não entendeu nada, estava tudo enrolado o negócio, ele não entendeu. Ele falou para minha irmã, corre lá, acho que o tio está tendo um AVC.
Aí minha irmã entra, eu ainda escutei o barulho do portão. Me tiraram, eu acordei no dia seguinte na UTI, fiquei 7 dias na UTI. Meu Deus. Me furaram inteirinho. Meu sangue não saía aqui, não saía aqui, não saía aqui. Me machucaram bastante. Eu fiquei todo manchado. Todo manchado. E lá dentro do hospital, quando eu acordo, que eu estou na UTI, eu peguei, não conseguia falar. Porque o que aconteceu? Então, como deu a pneumonia, subiu o diabetes. Aí ela dispensou todinha a vitamina do meu corpo. Aí o médico olhou em mim e falou, escapou da morte, hein, filho? Meu Deus. Você chegou em sofo aqui, nem açúcar no teu sangue você tinha. Não tinha vitamina nenhuma. Irmãos, é tão ruim ficar sem essas vitaminas que nós precisamos, não tem coisa de fazer nada. Nada. E eu não podia falar, pastor. Eu não podia falar. Aí o Espírito Santo trouxe a minha mente. Por isso que Jesus fala, né? Paulo também fala na Escritura. Nós temos que ter a mente de Cristo. Aleluia. Eu falei, Senhor, Tu és onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor conhece meus pensamentos. Eu não posso falar com o Senhor. Eu não posso soltar palavras da minha boca. Mas o Senhor pode me ouvir e compreender os meus pensamentos, porque sou imagem e semelhança Tua. Mas eu te peço, Senhor, por todos os santos na terra que estão orando pela minha vida, me deixa viver para testemunhar o Teu nome. Aleluia. Deus tremendo! Deus tremendo! Eu não chamei nem de irmãos, chamei de santos, porque somos santos na face da terra. E ali Deus começou a me tratar. Aí quando Deus me traz para a minha casa, eu deito na minha cama, o Espírito do Senhor era como se ele estivesse perto da porta do meu quarto. Eu sentia a sua presença. A presença de Deus, quando ela vem de encontro com você, é muito forte. É muito forte. Você chora e você baixa a cabeça. Sabe? Porque é Deus poderoso. Aí ele falou, ei, a tua enfermidade física não é física, ela é espiritual. Tu colocou na minha presença que tiraria todos os dias 1 hora de oração. Você foi provado, homem. E ali eu fiquei quieto, parado, e só falei, Kabatadara, Adonai. Obrigado, Senhor. E aí Deus começou a cuidar e começou a restaurar. Cada passo que eu dava, pastor, cada momento que eu levantava a mão da minha cama com minhas forças, eu falava, Ele está me restaurando, 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 Ele está me restaurando. Aí deu uns problemas no meu nervo das pernas, que é a coisa mais horrível do mundo. Aí, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu não estou aguentando andar. Aí o médico disse, isso aí chama... É um nome engraçado que ele estava falando. Eu esqueci agora no momento, mas pernas sofridas, coisa assim que ele falou para mim. É uma doença que dá numa pessoa, você não anda. Você não consegue pôr nem sandália assim. Você não consegue pôr sapato nenhum no teu pé. Dói a sola do teu pé e você não anda. Dói. Você fica inerte, você não consegue andar, você não consegue passear, você não consegue fazer nada. Aí, eu orei e coloquei na presença do Senhor. Falei, Senhor, os meus nervos estão doendo. E Ele disse que eu não vou andar. O Senhor falou para mim assim, amanhã você está de pé. E no dia seguinte eu levantei, comecei a andar dentro da minha casa, estou aqui, posso mexer com os meus pés, não estou sentindo dor alguma. Porque Ele é um Deus poderoso. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado... E Deus trabalha em todos os ângulos da nossa vida, não é só na enfermidade. A enfermidade é uma luta que você passa, mas você não tem. Jó não desistiu, Jó não parou, Jó continuou. Ele adorou, ele glorificou, e Deus o abençoou. Qual foi a maior bênção na minha vida? Eis-me aqui, eu estou falando da palavra do Senhor. Voto de riquezas, muita coisa. Deus, o diabo tirou tudo dele, para ele não glorificar a Deus, mas ele foi fiel. Então, quando a luta vier para a sua vida, não entristeça a tua alma. Davi, quando entristecia na alma, ele corria para a presença de Deus. Minha alma, porque está triste? Corria para a presença de Deus.
Porque Ele é um Deus que opera na nossa vida. Ele muda a nossa história. E é Ele que cuida de nós. Em todos os aspectos da nossa vida. Em todos, irmãos. Que o inimigo, ele fica ao redor o tempo todo. Ele quer uma brecha de cada um de nós. Para ele entrar e tentar destruir. Ele nos odeia. Sabe por quê? Porque ele não tem mais semelhança de Deus. Satanás não. E nem os anjos. São seres celestiais. Mas o homem e a mulher têm imagem e semelhança de Deus. Então, quando você puder, você olha no espelho assim, sabe? Olha bem no espelho assim, olha dentro dos seus olhos. Olha bem dentro dos seus olhos. E fala assim, eu sou imagem, semelhança do Senhor. Todos os dias, quando você acordar, se você for escovar dente, se você for pintar cabelo, fala isso para você ver. Sabe por que Deus fala que nós somos meninas dos olhos dele? A visão de Deus é diferente da nossa. Se você tratar o teu esposo, ou um filho, e ficar olhando dentro da pupila do olho dele, num lugar claro, você vai ver você inteirinho dentro da pupila dele. É assim que Deus te vê. É assim que Deus nos enxerga. É dessa maneira que ele fala, são meninas dos meus olhos, então não toque neles, não mexe com eles. Porque são meus, estou em todo tempo, todo lugar. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo uma batalha espiritual, lá em 2 Reis, que Eliseu passou. Aqui não foi de enfermidade, não. Mas presta atenção, que não é só na enfermidade as batalhas espirituais. Eu não desisti do Senhor em nenhum momento. E lá em São Paulo, quando eu passei no perito de São Paulo, o médico olhou para mim e falou assim, senhor Fábio, o senhor tem animal? Eu falei, eu tenho peixinho. Ele falou assim, o peixe fala com você? Eu falei, às vezes quando ele fala. Responde. Claro que ele não responde não, claro que ele não entende nada, nem eu. Aí ele falou, vou te dar 1 ano de licença. 1 ano, hein? 2022 inteirinho eu fiquei internado. 2023 inteirinho de licença. O pastor Toninho estava comigo. Ele falou, o pastor Toninho me fez assim. O quê? É difícil ter 1 ano, né? De licença. Está depois. É difícil. Mas o Deus que eu tenho é poderoso. Aleluia. Quando eu sair daqui, que eu chegar na minha casa, eu tenho a mania de pôr a mão na mesa assim e descer pelo culto. Pela palavra. Não é só quando eu prego, não. É quando eu estou na igreja. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Maravilhoso. Não importa quem está pregando. Não importa se sabe teologia, não importa se sabe hebraico, como eu sei, como falo, escrevo, não importa. O que importa é que você fala de um Deus tremendo. Aleluia. Né? A teologia, o estudo de hebraico, essas coisas lá todas, só para aprender a palavra. E a humildade lá embaixo, levantou o narizinho um pouquinho, Deus, tome, coloca no lugar. Eu não mandei você para uma universidade para isso. Eu mandei para isso. Aí Deus vem corrigir a gente, em vários aspectos. E aqui, 2 Reis, Eliseu aqui, ele passa uma luta muito grande. Porque o rei da Síria quer entrar em Samaria e acabar com todos os israelitas que estão ali. E começa uma batalha ali. Né? E ele fala assim, e o rei da Síria, lá no versículo 8, no capítulo 6 de 2 Reis, ele fala assim, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com o seu servo, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Então, quando ele armou a cilada, o Espírito de Deus avisou o rei de Israel através de Eliseu. Olha, a Síria está armando contra você, não passa ali. Saí da minha casa para orar para um rapaz. Subo o morrinho, morava aqui na Rosalina Guerra de Miranda, lá na frente. Subi e fui em direção ao posto de gasolina, que nem tinha posto de gasolina ali na época. E quando eu estou indo para a casa desse rapaz para orar para ele, eu vejo as irmãs da nossa igreja passando, as mulheradas, porque as mulheres estão cheias de raiz, mulheres espirituosas. Passaram. Aí o Espírito de Deus falou assim, se junta com elas. Eu falei, mas essas mulheres, senhor, se junta com elas, vai para a igreja com elas. Aí eu falei, vocês estão indo para onde? Estão indo para a igreja orar, posso ir? Pode, fui, só eu lá. E tinha umas 10 mulheres orando, eu lá. Quando terminou a oração, eu fui e perguntei ao Senhor. Eu falei, senhor, agora eu posso ir?
Falou, pode. Agora você pode. Aí eu fui. Quando eu cheguei na casa do rapaz, irmão, a casa quebrada inteirinha, destruída, tudo virado, um horror que estava aquele lugar. E só estava ele lá. Ele disse, se você chegasse 20 minutos antes, você tinha morrido aqui dentro. Meu Deus. Então, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Aleluia. Faça. A palavra de Deus é verdadeira. Não devemos brincar com ela. Sabe? Deus nos escolheu para fazer princípios e propósitos dele. Isaac casou, tinha 40 anos, Rebeca não podia ter filho. Ele, como homem, tomou uma posição e foi para a presença de Deus e disse, Senhor, eu quero um filho. Deus falou, você quer um filho? Vou te dar. Deu para Isaac, que tinha o quê? 40 anos de idade. Foi o homem que tomou a posição. Vocês conhecem a história. O que Deus falou para Rebeca? Mexe muito dentro do meu ventre, Senhor. Ele disse, dentro do teu ventre tem 2 nações. Mas quem foi que pediu a bênção? Não foi Isaac? Você já pediu bênção para Deus? Aleluia. E você percebeu que mesmo recebendo a bênção, parece que não saiu do lugar? Porque a bênção você pediu, mas o propósito era de Deus. Ele ia usar você na bênção para abençoar outros. Aleluia. Está entendendo? E nasce Esaú e Jacó. E nós conhecemos a história. Como é que foi? Hoje você vai lá para Israel, qual é o nome? Israel. Quem foi que deu? O anjo que brigou com ele no véu de Jaboque. Como que você chama? Jacó, Jacó. Ele diz, não chamará mais Jacó. E sim, Israel. Vai ser chamado Israel. Então tudo que a gente vê lá de pessoas dentro de Israel, até nós estamos nisso. É descendência de Israel. É Deus que trata com a gente, em todos os pontos. E aqui nesse momento ele arma a cilada, mas ele não consegue pegar. Aí ele pergunta para o povo dele, peraí, tudo que eu faço não dá certo. Eu não consigo pegar esse povo de Israel. Tem alguém no nosso meio que está a favor deles? Aí um dos servos dele disse, não, Senhor, lá em Israel tem Eliseu. Quando o Senhor deita a sua cabeça lá para dormir, que o Senhor começa a fazer a estratégia, Deus revela para ele, ele conta para o rei de Israel, por isso que o Senhor não consegue. Falou, então, olha aqui, aonde está esse homem? Aonde que ele está? Vamos atrás dele, né? Aí ele diz aqui, e ele disse, vai ver onde ele está, lá no 13, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Aí, o que ele faz? O rei da Síria junta carros de cavaleiros de homem, vai para lá, para Dotã. Cerca todinha a cidade. É batalha espiritual. Discernimento e batalha espiritual é importante para todo cristão. A gente vence orando, buscando. E olha só o que aconteceu. Aí, desligou? Ah, meu Deus. Perdão, irmão. Quando chega no 16, ele fala assim, no 15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse, ah, meu senhor, que faremos? Já disse para Eliseu. Olha o que ele diz. Ele disse assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Entendeu? É um conjunto de coisas. Para eu e você falar essa frase, nós temos que andar nos caminhos de Deus. Fazer a vontade de Deus, do Espírito do Senhor na nossa vida. E olha aqui, e orou Eliseu e disse, Senhor, Adonai, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E viu, e eis que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mas ele não pediu para abrir os olhos só para ele ver. O que Eliseu queria que Jesus soubesse ali, aquele moço soubesse naquele momento, sabe o que era naquele momento? O que ele queria é que ele conhecesse a dimensão espiritual de Deus. Glória. Entendeu? Tem hora que a luta vem para cima da gente, irmão. Ela dói tanto. Parece que vai bater uma fraqueza em você. Não deixa, não. Vai, ó. Vai.
Vai, dobra o joelho e ora. Tranca a porta do teu quarto, como Yeshua HaMashiach disse, tranca e fala comigo. Mas está já dando tudo, o Senhor está dando terremoto. Eu sou dono do mundo. O Senhor é que cuida de tudo. E Ele queria que ele chegasse. E o menino viu. O que fala em Salmos 37:4? Amar Adonai. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra do mal. Aleluia. Quando você dobra o joelho, irmão, quando você se põe em posição para orar, o anjo do Senhor acampa ao teu redor. E Satanás falando, posso mexer com aquela irmã lá. Não tem só um anjo atrás, tem 5 em volta dela. Tem nem como nós chegar lá. Não tem como. Você está entendendo? Isso é palavra, é batalha espiritual que vem para a nossa vida. Ainda há um princípio e propósito de Deus. Ele criou o céu e a terra. Colocou Adão e disse para eles uma palavra-chave poderosa. Domine. O que nós estamos dominando na nossa vida? Por que muitos estão afastando da presença de Deus, pastor? Porque não domina mais a palavra. Perderam a imuná, perderam a fé em Deus. Esqueceu o que Deus fez por ele. E se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, em um momento de ferida, de ofensa, machucados, se não for o Senhor que tivesse cuidado de nós, como que seria isso? Jó todo ferido, todo machucado, ele continuou na presença do Pai. E orou. Deus deu toda a geração para ele de novo. Deus deu tudo para ele de novo. E quando eu olho para a história de Jó, eu não tenho a riqueza que ele tem, mas eu tenho a riqueza de raima, que a gente fala em hebraico, de vida na presença de Deus. Glória. De vida, pastor. Sabe? De andar, falar, pregar o Evangelho. Porque tudo que nós construímos na terra não vai entrar no reino de Deus. Porque ele disse que nada, olha quanta bênção o pastor recebeu, mas nada disso daqui vai entrar no reino. Aleluia. Mas a nossa alma transformada, incorruptível na presença do Pai. Então não vamos levar. Nós compramos uma casa, tiramos escritura, pagamos uma nota que não é nossa. E não paga lá um imposto para você ver se não toma. Né? Aí é 2 vezes que não é nosso. Terra e também do céu. Não vai precisar da construção terrenal. A única coisa que Deus quer no momento é esse que nós estamos fazendo aqui. Adorando, glorificando, clamando, falando do Senhor e testemunhando na presença dEle. Ele transforma. E o menino vê tudo aquilo. E aqui no 18 ele fala assim, no 17, e orou Eliseu e disse ao Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Não foi Deus que abriu por espontânea vontade o olho do menino, não. Foi porque Eliseu orou. Qual é a comunicação que nós temos com Deus? Orar. Um dia estava na igreja, algo estava me incomodando. E do lado de cá eu vim, aí eu falei para o Senhor, Senhor, o que está me incomodando, Espírito Santo? O que é isso? Está me faltando alguma coisa? O que é que te falta? O que é que me está faltando? Eu senti a presença dele botando a mão no meu rosto. Vocês já tiveram contato físico com o Espírito de Deus? Ele virou meu rosto assim e disse, ei, você está vendo aquele homem orando? Faça como ele. Você quer me servir? Faça como ele. Falei, meu Deus, eu fui orar e não consegui orar direito não. Cheguei em casa, pastor, e fiquei orando, não adiantou. O primeiro dia nada, era dor de barriga, vontade de ir no banheiro. No terceiro dia, pior ainda, sentia dores pelo corpo. No quarto, o quinto, mas no 7º dia, eu orei tanto dentro daquela casa, irmãos, que eu nunca tinha orado na minha vida. E eu senti a presença de Deus que tomou conta da casa. Eu falei para minha mãe, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ela disse, ele está aqui, meu filho. E ela não era convertida ainda. E eu ganhei ela para Jesus. E depois Deus a levou. E eu fiquei maravilhado. O que foi que eu entendi? Eu não levantei a mão para aceitar Jesus. Ele me obrigou, não. Foi porque eu quis. Então isso daqui é o manual de Deus para a minha vida. Então anda aqui, no caminho do Senhor. Né? A gente levanta a mão, aceita Jesus, ele vem, abre a porta, te dá um emprego melhor, te dá condições financeiras para muita coisa na vida.
a pessoa desaparece da igreja, fala mal da igreja, fala mal dos pastores, fala mal dos irmãos, faz um monte de coisa errada, não dá dízimo, não dá oferta, e depois quando cai, aí vem pedir. Mas Deus ensinou a gente a ser humilde. Caiu, levanta de novo. É como um irmão que não sabe, não ora, ele não ora. Ele está na igreja há 10 anos, mas ele não ora. Você não vê ele orando. Ora por ele. Porque você é forte e vai tornar o saco forte também. Aprenda a abençoar, porque Tiago diz que a língua, ela fica no meio do corpo e incendeia uma selva. Ela serve para 2 coisas, abençoar e amaldiçoar. Muitos cristãos de hoje amaldiçoam, tem muito problema sério. Ele pode frequentar a igreja, ele pode até mesmo orar, e ele tem problema sério, porque ele amaldiçoou. Ele tem que entender o que é Deus na vida dele. Ele tem que entender que Lashon Hará, o mal, não se faz para ninguém. Mesmo que dê vontade no nosso coração, de voar na garganta, não haja, não paga com mal, não revida quando aquela pessoa que te ofendeu. Deixa que Deus resolva para você. Se você puder fazer o bem para ela, faça. Você não é obrigado a andar junto, você não é obrigado a conviver mais com ela. Mas não a amaldiçoa, para que Deus não ponha a mão na tua vida. Ele é um Deus que ensina. E aqui no 18 ele fala assim: e como desceram a ele, Eliseu orou de novo ao Senhor e disse: peço-te que esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Você já pediu uma coisa para o Senhor e a resposta, pá, vem rápido demais. Tem umas que demoram, né, pastor? Tem umas que demoram, tem outras que é rápido. Né? Uma vez eu estava com vontade de comer um pedaço de torta. Eu estava em casa, eu não sei fazer torta. Aí eu estava assim na minha cabeça, que vontade de comer torta, que vontade de comer torta. Tá. Fábio. Saí no portão, era uma vizinha que eu conheço. Ela falou, eu fiz uma torta e vim trazer aqui uns pedaços para você. Eu falei, nossa, meu Deus. Eu falei, agora, senhor, eu pego ou não pego? A pessoa falou para mim assim, se você não pegar, eu vou te mostrar o deserto. Aí eu peguei, recebi, sentei, tomei café, comi. A partir daquele dia, as pessoas começaram a me dar alimento, sendo que eu não estava passando necessidade. Era gente que batia na minha casa, meus vizinhos, olha, fiz bolo. Fábio, olha, eu comprei isso aqui, comprei para você também. Olha, esse aqui, era amigos, era outro, e veio ajuda de todos os lados. Quando eu estava no hospital, irmão, veio ajuda de todos os lados. Mas sabe por quê? Porque na mente mesmo, com a dor que eu estava, parecendo que eu ia morrer, eu lembrava do meu Criador. Porque ele é um Deus poderoso. Ele cuida da alma e do espírito. E ele pede para cegar o soldado da Síria, né? Aí cega todo mundo. Sabe o que Eliseu fala para eles? Olha o que ele fala. Então Eliseu lhe disse, não é esse o caminho, nem é esta cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou. Você sabe o que Eliseu fez? Aqueles soldados todos, levou eles dentro da Samaria, na mão do povo israelita. Eu imagino o rei olhando, o capitão olhando e falou, nossa, o exército inteirinho na nossa mão. Aí Eliseu ora, aqui na palavra diz que ele ora, abre os olhos deles, Senhor, para que eles vejam onde eles estão. Quando ele não tem pra onde correr. Imagina, eu aqui, vocês israelitas, só eu da Síria aqui, perdido, agora vou morrer. Aí o rei de Israel falou para Eliseu assim, vamos matá-lo. Ele disse, não. Quando você aprisiona com a sua espada um prisioneiro, você o mata. Porque quando eles pegavam alguns prisioneiros, eles não podiam matar. Eles iam usar como o Hamas faz hoje. Cata aquela pessoa e fica com ela por um bom tempo. Para fazer uma troca. Isso já era a cultura do tempo. Por isso que eles fizeram isso no tempo de hoje. Aí, ele fala assim, dê para eles pão, água, comida, e manda eles de volta para o Senhor. O rei de Israel podia falar, não, eu sou o rei de Israel, eu vou matar todo mundo, não quer saber. Ele sabia que eles eram um de Deus. Ele obedeceu. A obediência te leva à vitória. O pastor determinou, então faça. Ah, mas eu estou com o pastor 40 anos, estou nenhum, não vou fazer não. Faça! Ele está acima de você.
Ele é ordenado por Deus. E foi o que o rei fez aqui. Não matou ninguém, deu um banquete. E apresentou-lhes um grande banquete. E comeram, e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Não precisou matar ninguém, voltou todo mundo. Vocês estão entendendo o poder de Deus? Te ofenderam? Te machucaram? Não mata não. Ora, e se precisar dar comida, trate. Você vai ver o que Deus faz. Esse Deus é poderoso, irmão. Ele cuida da nossa alma, do nosso espírito. Yeshua HaMashiach, Jesus diz em Mateus 21, 22, tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Foi o que Eliseu fez, ele pediu. E eu orava o tempo todo. Irmãos, eu não lembrei. Eu estava com cartão de crédito, dinheiro, estava com celular, tudo. Inclusive as frutas que eu estava levando para o meu almoço, eram umas maçã bonita, grande, eu dei para o enfermeiro comer, porque eu nem sentia vontade de comer. E eles comeram, me agradeceram. Eu não lembrei de nada, pastor. Eu não queria nem saber onde estava o meu celular. Eu fiquei sem ele dias para poder falar com a minha família depois. E lá em São Paulo, no servidor, eles trancam tudo que é seu. Só você é o único que vai pegar. Mas ninguém tira de onde eles colocaram. E Deus mandando ajuda de todos os lados. Abençoando de todas as maneiras. Isaías 55, 8, 11 diz que os pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. E ele fala mais, toda palavra que profere da minha boca não volta vazia. Primeiro ela me apraz, ela faz a minha vontade e depois ela vai em direção daquilo que eu quero. Você está entendendo quando você profere palavras da sua boca? Deuteronômio, em hebraico, se chama Devarim, que é o plural da palavra davar, palavra. Devarim é a palavra dita, falada, da boca. Um para o outro.